8 de julho de 1977, 19 horas e 30 minutos. São Paulo, Rua Monte Alegre, Pontifícia Universidade Católica. Estava sendo criada a Sociedade Brasileira de Química. Era o início de uma nova era científica e política. Desde então, muita coisa mudou. Com 37 anos de existência, a Sociedade Brasileira de Química passou por vários momentos e transformações. Hoje, são mais de 5.000 sócios, edita as revistas Química Nova na Escola, Journal of the Brazilian Chemical Society, Revista Virtual de Química, o portal da Química Nova Interativa, o Quininte, e o Que Demais, portal direcionado ao público infanto-juvenil, além do boletim eletrônico da SBQ, que mantém seus sócios informados dos últimos acontecimentos na área da química. A história da SBQ é uma construção contínua e é essa transformação que fortalece e renova seus ideais. A Sociedade Brasileira de Química, que existe atualmente, não é a primeira sociedade brasileira com esse nome. Houve uma outra, que é muito menos conhecida, que existiu no Rio de Janeiro entre 1922 e 1951. Já na década de 30, surgiu uma segunda sociedade, a Associação Química do Brasil. A primeira SBQ sofreu um incêndio devastador. E a partir dessa tragédia, as duas passaram a se aproximar. Até que, em 1951, elas decidiram extinguir-se e se fundir numa nova sociedade, a ABQ, Associação Brasileira de Química. A ABQ parece ter sido interessante naquela época, mas depois caiu, perdeu força e desinteresse. E não tinha nenhum papel com relação aos estudantes, nada, nem formação de profissionais, nada. Era uma elite pequena que se fechou num clube, basicamente era isso. Naquele momento, a química brasileira atravessava uma crise. Muitas dificuldades na comunicação, na reunião dos colegas, mesmo para discutir ciência. Era hora de se ter uma sociedade científica forte. Então eu descobri que aqui no Brasil a gente não podia ler uma revista científica porque não tinha nada em português. Então me veio nitidamente na cabeça a ideia de formar uma sociedade. Bom, nós não queríamos uma sociedade paulista, apesar de muita gente no começo achar que era paulista, né? Fizemos a proposta de que se constituísse uma comissão que enviasse para todos os químicos uma correspondência com uma única questão. Você é favorável à criação de uma nova sociedade de química no Brasil? E a pessoa que ficou encarregada de organizar isso foi o Luciano do Amaral, que era um professor da USP. Ele era da ABQ. E a resposta foi esmagadoramente positiva. Então decidiu-se criar a nova sociedade no ano seguinte. E estava tudo pronto para a apresentação dos resultados da enquete no dia 7 de 7 de 77, no Ceará. Eu queria bem a data cabalística. Talvez tenha sido esse toque esotérico tão forte que isso se expandiu pelo SBPC e acabou a SBPC sendo proibida. Eu estava no local onde a reunião da SBPC deveria ter sido realizada. Que deveria ter sido realizado no meu estado, na capital do meu estado, em Fortaleza. Mas à última hora, ela foi proibida por uma decisão arbitrária do governo Geisel, que a classificou de reunião subversiva e, com isso, não poderia ser realizada em nenhuma instituição federal. O CNPq cortou os recursos para os estudantes, a FAPESP cortou, todos os órgãos cortaram, foi em cadeia. Ninguém proibiu, mas ninguém deu dinheiro, não podia ir, nem ninguém quis receber. O cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes colocou a sede da PUC de São Paulo à disposição da SBPC. E esta reunião da SBPC, parte do orçamento foi coberto por
atores e atrizes, diretores de teatro de São Paulo que doaram as suas bilheterias, tá certo, para a SPPC fazer a sua reunião. E foi exatamente em 77, na reunião da SPPC, que o pessoal resolveu fazer a fundação. Eduardo Peixoto era na época, e o primeiro presidente foi o professor Simão Matias. E ele foi um daqueles estudantes ouvintes do curso de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Então ele larga o consultório odontológico e faz a opção pela Química. Olha que coisa bonita, alguém que já tem uma profissão, já está bem encaminhado profissionalmente e abraça a Química como a grande vocação. Eu acho que só isso resume o primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Química, criada em 1977, é alguém que optou pela Química. Todo o movimento foi feito pelo professor Eduardo Peixoto, mas era necessário que houvesse alguém que pudesse representar a química brasileira sem qualquer problema político. E essa pessoa era o professor Simão Matias. O Matias não queria ir à reunião, não queria fazer SBQ, achava que era uma loucura, e foi. E aí nós ganhamos e rapidamente eu encerrei a votação e fui escrever uma ata para consolidar, mas não tinha nada, não tinha papel, ninguém tinha nada. Aí eu pedi ao Serra que saísse e trouxesse um papel. Aí o Serra foi e disse que não tem papel. Eu disse, compra um cartaz. Aí o cartaz custou R$3 e os R$3 passaram a ser a anuidade de cada um. Todo mundo tinha que dar R$3. Um cartaz que tinha a efígie de Galileu Galilei para simbolizar o desafio da comunidade científica à arbitrariedade da ditadura. Então a sociedade estava feita, ela tinha que crescer, mas precisava da revista para se comunicar, porque na época não tinha internet. A revista, as reuniões anuais e a questão da representatividade. Essas três metas iniciais de criação da SBQ. Eu comecei a escrever trabalhos para pôr na revista, mas ninguém queria escrever trabalho. Para uma revista que não existe, se ninguém publicar no país, quanto mais para uma revista que não existe. Na verdade, a comunidade científica não respondeu prontamente ao chamado do Peixoto, não enviaram artigos e o Peixoto decidiu publicar, então, as suas aulas de físico-química como artigos de educação. Né? Então, a Química Nova, realmente, ela nasceu, vamos dizer, na marra. No final, a revista era quase toda minha. Depois de um tempo, eu comecei a perceber que as pessoas chamavam que era a revista do Peixoto. E o Peixoto fez um trabalho fantástico de convencimento, né, de apoio da Royal Society à nossa sociedade. Iniciamos também os contatos com a Federação Latino-Americana de Química, FLAC, e com a International Union of Pure and Applied Chemistry, a IUPAC. A terceira diretoria eleita tinha o professor Ricardo Ferreira, da Universidade Federal de Pernambuco, como presidente. Ricardo Ferreira foi um dos maiores químicos, um dos maiores cientistas brasileiros do século XX. Ricardo Ferreira chegou a um ponto tal que ele descobriu alguns errinhos na primeira edição do livro de Linus Pauling e escreveu para o próprio, um estudante. Então é um homem que desde o início foi notável. Era um homem de não só um grande espírito científico, mas um grande humanista. Chegou um momento em que não houve mais diálogo entre Peixoto e sócios que tinham interesse na revista. Ricardo Ferreira, que tinha uma longa amizade com o Peixoto, não quis destituí-lo. E para não ter que destituí-lo, ante a pressão do conselho, ele renunciou. Eu assumi a presidência da sociedade, então em segundo semestre de 81, e em 82 eu fui chamado pelo CNPq para coordenar o PRONAC e logo em seguida o programa de Química e Engenharia Química do PADCT. Era um programa com volume de recursos significativo, transparente
com planejamento plurianual e com mecanismos de avaliação. Olhando então para esses 3 anos que eu passei como presidente, o que eu posso ver como balanço foi crescimento da sociedade, consolidação da química nova, um tipo e qualidade de fomento que não tinha antecedentes. E o PADCT, dentro da química, foi realmente que fez com que a química hoje seja, na área de ciências exatas, a com a maior produção científica no Brasil. Minha presidência foi uma presidência que assumiu já uma trajetória que já estava sendo construída através dos mandatos anteriores, né? Inclusive mantendo contato permanente com as secretarias regionais, que já estavam sendo criadas desde 78, por aí. Levando uma mensagem sempre, principalmente para os estudantes de química. E nós já tínhamos uma grande arma, que era a revista Química Nova. Mesmo que nós tivéssemos, eu, o vice-presidente, que era o Ângelo da Cunha Pinto, uma pessoa baluarte que sempre contei com o grande prestígio que ele também tem, né? Mesmo que estivessem viajando para reuniões anuais, reuniões da diretoria do Conselho Consultivo, foram realizadas sempre em São Paulo, viajando de ônibus, por causa das condições financeiras da SPQ. Pagávamos a nossa passagem e ficávamos quase sempre no mesmo quarto de hotel. E essa diretoria realmente merece todos os elogios possíveis. E além disso, tive a felicidade, e ainda hoje conto com essa felicidade, de ter a Dice como uma pessoa extremamente importante para a vida da SPQ e durante meu mandato, porque foi uma equipe dedicada com entusiasmo para o fortalecimento da SBQ, das secretarias regionais e a sociedade como um todo. Em 86, a sociedade ela tem uma função nova, que é a indicação de representantes da sociedade civil nos comitês científicos das agências de fomento. Então esse é um grande marco. Um outro aspecto foi a criação do Journal of the Brazilian Chemical Society. Em 87, o PADCT tinha lançado um edital, e um dos itens que constava do edital era a possibilidade de criação de uma nova revista científica para ser editada em inglês. Tinha sido aprovado no CNPq, só que não sei o dinheiro. Então, eu, irritado com aquilo tudo, o que é que fiz? Pedi para falar com o presidente do Congresso. Aí ele pegou o telefone e disse assim mesmo: olha, ministro, aqui na presidência do Congresso, eu estou aqui com um amigo seu, um colega seu da USP, com um projeto de maior prioridade para o Congresso, e eu quero que você libere a verba dele corrigida em dólar. E fez assim, eu não disse nenhum obrigado, bateu. Aí eu saí dali, peguei o avião. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, já tinha um diretor da FINEP me procurando e o CNPq querendo saber onde era a conta. A SBQ cresceu tanto dentro da SBPC que passou a hipertrofiar a SBPC. 89, numa reunião da SBPC, que era, na época foi em Fortaleza de novo, então eu voltei para lá, nós conseguimos convencer as pessoas numa assembleia que foi extremamente agitada, que nós resolvemos que no ano seguinte nós íamos fazer uma reunião não mais vinculada à SBPC, mas fora da SBPC. E até ouvindo o presidente, não, olha, Jailson, o mais novo aí, ele comunica a Assembleia. Mas até ouvindo, eu fui contra o tempo todo. Foi a reunião realizada em Caxambu em 1990. A partir de reuniões isoladas, percebemos que se fizéssemos as primeiras reuniões no estado de São Paulo, nós teríamos um apoio financeiro da FAPESP. O Collor entrou, aí nós perdemos dinheiro, eu tinha até conseguido auxílio de empresas, os cheques estavam presos, não podíamos usar. A Dirce Campos, ela de 77, a irmã dela trabalhava na SBPC e o Eduardo Peixoto trouxe ela para a sociedade. Eu nunca saí, nós nos tornamos grandes parceiros. Ela ficou desesperada na época, né? Mas, surpreendentemente, nós conseguimos, 400 pessoas vieram para Caxambu. E eu tomei posse naquele ano de 1990,
que foi a primeira vez que a SBQ se reuniu fora do guarda-chuva da SBPC. Eu me lembro até hoje que nessa reunião de 1990, a conferência inaugural foi pronunciada pelo professor Otto Gottlieb. Fiquei 2 anos na presidência da SBQ, até que em 1992 fui sucedido pelo professor Marco Aurélio De Paoli. Então o que se procurou naquela época, quer dizer, toda a diretoria, é tentar organizar um pouco o que já existia e dar subsídios para poder haver uma expansão. E também, através do trabalho do Romeu, que era o secretário da sociedade naquela época, se promoveu uma organização administrativa da sociedade. Tivemos que começar a nos reestruturar em termos de sociedade, aumentar a infraestrutura. Acertar a questão trabalhista, a questão contábil, tudo isso o Romeu foi fazendo nessa época e fez muito bem, tanto que ele foi secretário durante 2 mandatos, e aí quando terminaram os mandatos dele, a SBQ estava muito bem estruturada do ponto de vista administrativo e contábil. No meu mandato foi criada a Química Nova na escola. Essa foi a divisão de ensino, lançou e nós lançamos lá a primeira revista. A Química Nova na escola veio fazer uma revolução ligando a Química Nova com os professores e o ensino médio fundamental. E dois temas marcaram a SBQ, eu diria, a partir desse trabalho de Rães. Um foi a elaboração do documento A Contribuição da Química para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Brasil, em que nós mostramos o que a química precisaria, em termos muito gerais, empresas, universidades. E nós fomos entregar isso em Brasília, no CNPq, fomos no Congresso Nacional, então fizemos era uma contribuição positiva. E era, na verdade, na minha opinião, o primeiro documento dos eixos mobilizadores. Então, essa foi uma parte que nós achamos muito importante. E a outra parte foi a internacionalização, que nós, mais ou menos, a SBQ não era associada à Federação Latino-Americana de Química, e havia a reunião em Concepción. E nós fomos lá, e quem foi comigo na época foi o Jailson. Mas o presidente da Sociedade Chilena de Química, o Ribas, que conhecia a SBQ, conhecia publicações da SBQ, ele abriu uma exceção e nós participávamos como ouvintes das reuniões do Conselho. Mas no momento, foi na reunião, nós participamos e alguém falou, quem gostaria de fazer as próximas reuniões, não sei o quê. Eu virei para o Jailson e falei, olha, Jailson, me desculpe, chegou a minha vez, eu posso... Sim, pois não. Nós gostaríamos de fazer essa reunião no Brasil, surpresa geral e tudo. Evidentemente, nós sabíamos que isso não podia acontecer, mas foi lançada a semente. E a partir daquele momento nós começamos muito a nossa internacionalização. No ano seguinte, Rães já convidou todos os presidentes, e ele contactou todos eles nessa reunião, para a próxima reunião anual da Sociedade Brasileira de Química, em que seria assinado um acordo de cooperação internacional entre essas sociedades. Inclusive, a reunião seguinte em Poços de Caldas, em que eu já era o presidente, foi a reunião dos 20 anos da SBQ. Então nós fizemos um número especial de Química Nova, várias pessoas escreveram e o ponto alto da reunião foi que a medalha Simão Matias havia sido já criado há algum tempo e nunca tinha sido entregue. E nós decidimos, junto com a diretoria e o conselho, que iríamos entregar a 20 pessoas para comemorar a medalha. Nós não tínhamos uma condição de financiamento muito definida, a ponto de fazemos algumas reuniões anuais praticamente no escuro, certo? Imaginando que o dinheiro viria depois da reunião realizada. E nessa quadra toda, nós fizemos o famoso Manifesto de Ouro Preto, onde nós fazíamos uma porção de colocações para o governo federal de um certo desrespeito
que nós sentíamos com relação ao financiamento da pesquisa, o financiamento das bolsas, enfim, a própria situação financeira da pesquisa científica como um todo. E também acho que foi um ponto importante quando nós colocamos Química Nova, certo, no Cielo, que o Cielo naquele momento estava praticamente começando, né? E intensificamos várias tratativas no sentido de também tornar Química Nova na Escola, certo, um periódico importante dentro da nossa sociedade. Quando eu assumi a SBQ, nós nos preparávamos para comemorar os 25 anos. E essa avaliação do que foi uma vida de uma sociedade científica durante 25 anos leva a várias ações e momentos de reflexão que culminam, e creio que um ou dois anos após, a construção do que foi denominado então os eixos mobilizadores da química. Então a ideia era que nós tivéssemos um documento que pudesse contribuir para o desenvolvimento, né, da ciência e tecnologia, especialmente dirigida à área da química, que era o nosso foco. E a partir daí ela tem uma vocação, uma postura, uma linha muito mais proativa. Fizemos algumas gestões junto a editoras científicas para tentar induzir a obras de químicos que faziam trabalho científico de primeiro mundo e que não tinham tido a oportunidade de dar uma contribuição para livros científicos no vernáculo, ensinando química com os seus resultados. E aprendi também muito na forma de conduzir a Química Nova na escola e contribuir para que a linha editorial da Sociedade Brasileira de Química ficasse mais harmônica, mais homogênea, sem ferir as especificidades das suas revistas. O fato de poder ter me aproximado do secretário-geral, o professor Luiz Carlos Dias, como secretário-geral foi, sem dúvida nenhuma, uma pessoa excepcional, mostrando um caráter digno, efetivamente, de ter construído uma sociedade muito forte. Esses eixos mobilizadores, então, eles começaram a ser gerados, talvez, no começo dos anos 2000, passando pelo mandato do professor Eliezer, e eles foram concretizados, né, foram lapidados na sua versão final em um artigo que saiu na Química Nova em 2003, já na época que eu era presidente da SBQ. Nesse período, nós conseguimos consolidar uma ação internacional da SBQ. No México, em 2002, nós fomos representar a Sociedade Brasileira de Química, o Jailson, nosso conselheiro, e eu, como presidente, fomos para esse congresso com uma ideia de fazer uma proposta de trazer o Congresso Latino-Americano de Química para o Brasil em 2006. Nós percebemos que havia um espaço para trazer o Congresso Latino-Americano de Química, não para 2006, mas para 2004. Felizmente, para nossa alegria, nós tomamos a decisão de organizá-lo em Salvador, a nossa reunião anual, que é sempre realizada no final de maio. PC, o Paulo César Vieira, foi eleito presidente da FLAC e eu fui indicado secretário-geral da FLAC. Como presidente, seria o presidente do Congresso lá no Brasil, em 2004, no ano que terminaria meu mandato. E eu passaria, na sequência, a presidência da FLAC sem mandato na SBQ. Aí nós tivemos que conversar e introduzir uma nova história, um novo capítulo na história da SBQ, que foi propor uma reeleição para um presidente da SBQ. Eu fui vice-presidente da SBQ nos 2 períodos de presidência do professor Paulo César Vieira. Nesse período eu coordenei as Olimpíadas de Química para estudantes do ensino médio dentro da SBQ e depois fui eleito presidente para o período de 2006 a 2008. Neste período de 2006 a 2008 nós fizemos um grande esforço para a inserção internacional da SBQ. Então nós assinamos ou reassinamos acordos da SBQ com as sociedades científicas da Inglaterra,
a Royal Society of Chemists. Nós tínhamos como presidente da Royal Society of Chemists o professor Simon Campbell. Aí me convidou, eu fui à Inglaterra visitar a Royal Society of Chemists e conversamos sobre a possibilidade de trazer a assinatura dos periódicos da Royal Society of Chemists para o portal da CAPES. Foi uma das maiores vitórias do nosso período. Qual seria o objetivo principal de uma presidente neste momento? Dar continuidade às ações proativas já iniciadas pelos meus colegas e estimular algumas que eu coloquei como prioritárias. Uma delas foi a internacionalização, no sentido de programas, né? De programas concretos, de realização de colaborações com eventos científicos, com tomadas de decisões políticas. Nós fizemos colaborações com a Royal Society of Chemistry, com vários programas extremamente interessantes, eventos colaborativos em diversas áreas e áreas estratégicas. A American Chemical Society, nós estimulamos ainda mais essa colaboração. Nós temos participado ativamente, né, dos programas, somos convidados, trazemos. Foi durante a nossa gestão que nós trouxemos pela primeira vez os presidentes dessas sociedades para a nossa reunião anual. Um outro dado, eu acho que importante, de ter ocupado a presidência da Sociedade Brasileira de Química é um estímulo às mulheres que possam futuramente também estarem ocupando esses cargos. Nessa sequência de ações, a SBQ começou a interagir mais fortemente com a American Chemical Society, com a Royal Society of Chemistry, e isso gerou uma interação e a meta nossa era fazer parte da IUPAC. Nossa gestão praticamente trabalhou com o Ano Internacional da Química, que era a temática principal, era esta aí, a popularização da química. Nós varremos esse país de norte a sul, fazendo palestras, levando exatamente a química para o interior, mostrando o que nós estamos fazendo, da importância da química. Aquele ano foi um ano de conscientização, não só da população, mas própria, nossa, dos químicos, que nós de repente enxergamos que é importante fazer isso, porque senão a gente não consegue levar, digamos, à frente esse trabalho que tantos já fizeram. Isso é fundamental. A aproximação com o ensino básico, a formação dos professores do ensino básico, do ensino médio. Se nós não voltarmos para eles, nós, de fato, não estamos cumprindo a nossa missão, né? Como sociedade e como químicos, como professores, educadores. O Ano Internacional da Química foi um ano bastante especial. A professora Cláudia Rezende foi a nossa coordenadora e ela teve um papel fundamental e nós continuamos muito daquelas ações do Ano Internacional da Química. A CNINT é algo típico, que nasceu recentemente e é talvez o meio mais viável e atual de a gente transmitir tudo isso que nós produzimos. Além disso, estamos produzindo uma série de livros eletrônicos, os e-books. Em janeiro de 2011, nós começamos a articular para que o Congresso Internacional da IUPAC fosse no Brasil. E nós tivemos agora confirmado, em 2017, o Congresso Internacional da IUPAC vai ser aqui. Bom, nessa minha gestão, muitas coisas aconteceram, mas eu gostaria de destacar 3 coisas que eu considero importantes. Um foi ter conseguido o Congresso da IUPAC para o Brasil. Não foi trabalho de uma única gestão, mas eu acho que foi um marco importante. E considero também que trazer a revista virtual de Química para dentro da Sociedade Brasileira de Química foi uma coisa importante, tanto para a revista virtual de Química, como para a Sociedade Brasileira de Química, que passou a ter mais um periódico disponível e poder ofertar ao público da Química esse periódico. E, por último, eu gostaria de ressaltar a criação da Publish SBQ, que vai ser, eu acho que vai ser um marco fundamental na história das nossas publicações. Também não é uma coisa que termine nessa gestão. Muitas outras pessoas terão que trabalhar para que esse
propósito seja alcançado e engrandecido. A Sociedade Brasileira de Química fundou nesses 37 anos uma base sólida para a comunidade da química e seu desenvolvimento. Se renovar e pensar o futuro continuamente é fundamental para a história da SBQ. A SBQ tem assumido e continuar assumindo e deve continuar firmemente defendendo os interesses nacionais, desenvolvimento científico, uma política decente, como sempre foi a sua trajetória, um comportamento ético, formando profissionais qualificados. É o papel de ser uma entidade da sociedade civil formuladora de propostas, de planos para o futuro do país. Nosso papel principal é esse, no sentido de mostrar como a sociedade se desenvolveu até aqui e deixar que daqui para frente os atores sejam outros. Quer dizer, os químicos jovens que há 10, 15 anos atrás iam aos congressos da SBQ como alunos de iniciação científica, eles têm que começar a se preocupar em ocupar as lideranças dentro da SBQ, fazer parte do conselho, da diretoria, disso tudo. É preciso gente nova. Precisa ajudar, ajuda, venha, eu ajudo. Eu acho que todos nós faríamos isso. E trabalhar um pouco mais para frente. Os eixos mobilizadores, nós vamos agora, de tempos em tempos, rever, atualizar, olhar para frente. Já temos a química nova na escola, mas nós não fizemos ainda a química nova na indústria, que é muito necessária para a gente atingir então esse público do qual a gente anda meio distanciado. Eu acho que a SBQ ela deve se imiscuir em tudo o que diga respeito à química, direta ou indiretamente. 2017 ela será uma quarentona. Eu espero ver a SBQ quarentona, mas ainda adolescente, com áreas de adolescente, se entusiasmando com as coisas, com os seus sócios e sócias jovens, os seus estudantes, a SBQ jovem, que é formada de estudantes, tocando a sociedade a favor dos ventos e às vezes com ventos adversos. E sobretudo incutir, ou ajudar a incutir nos jovens pesquisadores, nos estudantes, certo? Que o que está em causa é o desenvolvimento do país. O Brasil não pode prescindir do conhecimento químico. Portanto, os químicos têm que ficar engajados, certo? Nessa transferência de conhecimento. Vejo agora a SBQ, já ela está numa idade significativa, já pode ter entrado no momento de reflexão para que ela se reencontre efetivamente quanto à modernidade e às diferentes formas de contribuir para o avanço do conhecimento científico nas diversas áreas da química. E nós precisamos de pessoas, e a SBQ deveria crescer com esse pensamento de sócios que venham com muita vontade de fazer com que a SBQ cresça, e isso terá reflexos importantes para a sociedade de química, para a sociedade em geral e para o país, com certeza. Eu desejo que a SBQ se fortaleça cada vez mais e que cuide cada vez mais da química. Desde que ela foi criada lá em 1977 até hoje, ela vem melhorando muito a química no Brasil e eu acho que vai continuar. Eu vejo a sociedade com um papel, com uma responsabilidade para com o nosso país enorme nos dias atuais. No mundo globalizado, onde nós temos tantos desafios globais, o fortalecimento da sociedade de química é essencial. Nós vamos ter uma repercussão internacional muito grande. E isto começa a colocar, digamos, perspectivas cada vez melhores para a sociedade. Então, eu acredito que esses eventos, esses acontecimentos nos fortalecem como sociedade. A Sociedade Brasileira de Química representa
aproximadamente 5 mil sócios. Então são 5 mil cientistas e pesquisadores e estudantes que são representados pela Sociedade Brasileira de Química. Agora, por que a gente se envolve com isso? É o desejo de você também não só ficar na sua vertente científica, mas também exercer a sua visão política do que é a política de ciência e tecnologia no país. O novo estatuto criou o cargo de presidente sucessor para dar continuidade às ações desenvolvidas nas diretorias anteriores. A Sociedade Brasileira de Química é uma criação de todos e fazer parte desta história é trabalhar para ver um Brasil com autonomia científica, tecnológica, econômica e política.